Para nos estudos. Voltamos, gente. Maeve, você comeu, Maeve? Professor, comi. Nem trouxe um pouquinho para mim, né? Desculpa, tá, professor? Pelo amor de Deus. Maldade. Vou tirar ponto seu. Não, faz isso não. Faça resumo. Não, resumo não. Resumo é bom. Resumo é bom. Fala de resumo, nós não vai fazer baixo assinado. Vou pensar O no professor resumo. Diga. não vai reduzir a mensalidade, não? Reduzir a mensalidade? Por quê? Mas pagar menos, uai. Nossa, tem que aumentar meu salário então, porque eu tô trabalhando, gente. Nossa Senhora. Ai, credo. Nossa, tá pior do que na aula normal. Eu não sei não, gente, mas eu acho que não, porque de certa forma vocês estão recebendo o mesmo conteúdo, né? Programático, né? Sim. Então eu acho que não vai No ter, não. jornal hoje que eles iam ver isso, porque ainda não tem um mês certinho que tá tudo parado. Aham. Falaram que vão analisar certinho se dá para reduzir, porque o pessoal que faz medicina em particular tá achando muito caro pagar 5 mil. Uhum. Certo. Mas tem Eu que pago reduzir, porque tem serviço, ué. Uhum. Eu não sei, gente. Esse tipo de coisa financeira eu não tenho como. Tipo assim, eu sou totalmente fora disso, né? Uhum. Mas assim, o que eu estou achando ótimo, né? Vai ser bom para nós e para vocês, é que vocês não vão ter que repor esse conteúdo, né? Então imagina se a gente tivesse que repor todo esse conteúdo né, que a gente está sem ter aula. Aí Deus que me livre, né? Praticamente a gente ia quase perder o semestre, né? Então, pelo menos na nossa parte, assim, que eu posso falar para vocês é que a gente tendo essa aula, assim, dessa forma, né? O Ministério da Educação permitiu a gente não precisar de repor de forma presencial, graças a Deus, né? Porque parece que saiu um decreto hoje, não saiu? Que vai ficar mais tempo ainda, não é? Eu não sei, Sim, mais parece 15 dias. Eu acho que na educação vai ficar até mais pelo decreto lá. Eu não sei como que é. Eu fiquei sabendo que ia aumentar 60 dias. Eu também. Não sei se é verdade, né? Se vai mesmo, né? Se ele vai mesmo acontecer. Então, assim, dessa forma, a gente vai poder conduzir o semestre tranquilamente, graças a Deus, né? Então, pelo menos isso vai ser O bom. bom que não fica atrasado. Seria ruim se tivesse que repor Isso. depois. Então, tem faculdade que paralisou tudo e vai ter que repor. Por exemplo, eu faço doutorado na UFG, né? Ela paralisou tudo. Então, praticamente eles vão perder o semestre, né? Certo? A Marcilene perguntou assim, professor, quando estamos na plataforma, qual dos exercícios é para resolver hoje? Não precisa ser hoje, tá? Pode ser até quinta-feira da semana que vem. Aí o único que é o que está escrito lá, exercícios, porque tem o exercícios e o desafio. O desafio, a coordenação falou para mim que vocês não precisam fazer para computar a presença, mas o exercício precisa, tá? São 5 questõezinhas de marcar X. Vocês fazem 3 minutinhos, tá bom? Respondido? Professor, Oi. eu acho que ela está perguntando qual deles que é para fazer, o primeiro, o segundo? Os exercícios? Não, porque tem vários tópicos. Tem a data lá. Tem a data lá, é a unidade 1, tá bom? Tá? Tem a datinha lá, é a unidade 1, tá bom? Já tá tudo organizado por data, tá bom, gente? Certo? Mais alguma dúvida sobre isso? Bom, podemos continuar, então? Sim. Sim? Ó, gente, cadê a Larissa Rezende? Larissa, eu quero um óculos seu desse daí. Achei massa esse óculos roxo.
Quero um Vou levar um óculos. pra você. Oba, achei massa, achei massa. Vamos negociar 5 décimos em um óculos. Olha Só só, 5? que mala, que malandragem. Olha só. Ó, então vamos lá. A variação estrutural, primeiro que a gente vai falar é a deleção, tudo bem? Bom, a deleção é a perca de um pedaço do cromossomo, sem incluir o centrômero. O centrômero é essa bolinha do meio, tá bom, gente? Então é bem simples, né? Então, durante o processo de divisão celular, né, pode ter uma perca do pedaço do cromossomo, ela sendo terminal, no finalzinho do cromossomo ela é chamada de terminal, ela sendo no meio, ela é chamada de intersticial, tudo bem? Se a perca for de um gene muito essencial que tiver lá, a pessoa pode ter doença. Se não for, pode ser que ela não tenha. Tudo bem? Tranquilo, né, gente? Vou passar então. Ó, olha um exemplo de doença por deleção. Lá no cromossomo 5, né? Peraí. Lá no cromossomo 5, quando tem a deleção de um braço curto dele, né? Acontece da pessoa ter a síndrome de Cri-du-Chat. Já ouviram falar? Não. É a mesma síndrome do miado do gato, né, professor? É. Então, ela tem um choro semelhante a um miado de gato, né? Que é bem característico e é o primeiro a ser observado porque a pessoa, logo quando criança, né, já vê que tem um choro um pouco mais... Eles falam que parece com miado de gato. Você acha parecido? Eu não acho muito não, mas tudo bem, né? Mas essa característica é a menos importante. Nós temos microcefalia, todo mundo sabe o que é microcefalia, né? Hipertelorismo, né? Que são os olhinhos afastados. Olha só, tá vendo? Ó? É japonês, ó, o olho longe um do outro, né? E retardo mental. Certo? Tranquilo? Bom, olha só. O cromossomo em anel, o que seria ele, né? A partir de uma deleção, o que é essa deleção? Ele perde 2 partezinhas do cromossomo e o cromossomo vira um anelzinho, tá vendo? Ó? E ele está associado a patologias. Tranquilo, né, gente? Não tem muita dificuldade não, né? Vou Professor, passando. Diga. você disse que quando ele pode perder um pedacinho do cromossomo que não seja de uma parte tão importante, isso pode não ocasionar uma doença. Sim. Então, pode acontecer de perder partes do cromossomo, mas assim, não causar nada. Sim, pode. Pode acontecer. Tudo bem? Aí não ocorre nenhum sintoma, nada que mostre que perdeu aquele parte do cromossomo. Não, então, pode ter alguma alteração associada, mas ela necessariamente não precisa ser patológica. Tudo bem? Certo? Nós temos, né, quando vocês forem estudar bioquímica, lá na parte de biologia molecular, vocês vão ver que tem muito pedaço nosso do cromossomo, tem muito pedaço nosso do cromossomo que são ácidos nucleicos não funcionais, ou seja, são pedaços que não têm função. Então, se eu tiver uma deleção nesse pedaço aí, pode ser que não tenha nenhuma alteração para a pessoa. Tudo bem? Eu acho que é a mesma resposta que o Daniel perguntou, não é? Tá respondido, Daniel? Carlos Daniel? Certo? Para mim tá respondido. Tá? Então, beleza. Podemos ir para frente? Bom, duplicação. Olha só que interessante. Pode ser que, por exemplo, ocorra a repetição de um segmento cromossomo, causando o aumento do número de genes. Olha só. Imagine que eu tenho 2 cromossomos homólogos aqui, ó. Certo? E aí,
eles vão fazer o crossing over, né? Lembra o que é o crossing over? Eu dar uma canelinha de um, passar a canelinha para o outro, não é? E o outro dar a canelinha dele para o outro coleguinha. Tudo bem? Agora, pensa, se nesse crossing over, né, o da esquerda, que é o A, dá a canelinha para o B, e o B não dá a canelinha para o A, concorda que o B vai ficar com duplicação genética? Certo? É o que está mostrando aqui, ó. O que aconteceu, ó? Lá no crossing over, o B e C era para ser trocado, né? De um cromossomo homólogo com o outro, né? Só que o que aconteceu, né? O da esquerda doou o gene B e C, e o da direita não doou o gene dele B e C para cá. Então, esse daqui teve uma deleção e esse daqui teve uma duplicação. Tranquilo? Tranquilo, gente? Tudo bem? Tranquilo. Tranquilo, professor. Bom, aí tem uma inversão também. Por exemplo, quando o gene tem essa sequência, né? A, B, C, D, e por alguma modificação, né? Ele tem uma retirada, né? Primeiro uma deleção, e aí ele vai e faz vira de cabeça para baixo e entra da forma de cabeça para baixo. Tudo bem? Tranquilo, né? É assim, egoísta, né? O gene é egoísta, verdade. Bom, e agora nós temos os dois mais complexozinhos, né? Que é a translocação, né? Que é a transferência de um segmento de um cromossomo para outro não homólogo, tudo bem? Vocês lembram o que são cromossomos não homólogos, gente? Lembra? Não? Não Ó, lembra que cromossomo homólogo, eles têm o mesmo gene, não é? Só que um é do pai, o outro é da mãe, né? Então, por exemplo, quando eu tenho lá, né, pares de cromossomo homólogo, imagina que esse é o par 1 e esse daqui é o par 12, tá certo? Um exemplo, né? Certo? E aí, a translocação é quando eu pego um gene do cromossomo 1 e troco com o do gene do cromossomo não homólogo a ele, por exemplo, que é o cromossomo 12. Tá certo? Tranquilo? Certo. Muito tranquilo isso, né, gente? Bom. Mas aí, nesse caso, vai diga. uma mutação gênica? Pode ter mutação, ok? Não é que é mutação, é variabilidade genética, né, gente? Vai ter uma variabilidade então, genética. É saudável, não é um erro. Isso. Pode acontecer de ser um erro? Pode. Pode acontecer de dar uma malformação? Pode. Pode acontecer de ter uma alteração genética e isso não determinar a doença? Pode também. Tá certo? Então, é mais ou menos uma loteria, né, gente? É uma loteria que a gente está fazendo isso sempre, né, através dessas trocas cromossômicas, né? Bom, e esse daqui, ó, esse daqui é mais interessante, ó. É a translocação robertsoniana. Já ouviram falar disso? É quando eu tenho a fusão de dois cromossomos pela uma região do centrômero. Tudo bem? Então, imagine que eu tenho um cromossomo que é formado numa parte de cima por um cromossomo e a parte de baixo por outro cromossomo. Então, essa daqui que é a tal da translocação robertsoniana. Então, eu pego a parte de baixo de um cromossomo, a parte de cima de outro cromossomo e formo um terceiro cromossomo. Tudo bem? Isso daqui é muito comum na síndrome de Down, tudo bem? Na síndrome de Down, nós temos este exemplo de translocação robertsoniana. Aqui, ó, deixa eu até mostrar para vocês. Essa translocação robertsoniana ocorre entre o cromossomo 14 e o cromossomo 21. Então, na trissomia do cromossomo 21,
forma-se, então, um terceiro cromossomo, e esse terceiro cromossomo ele é metade 14, metade 21. Tranquilo? Aqui, ó. Certo? Eu tenho um cromossomo metade 14, metade 21, a mais, né, formando uma trissomia que gera, no caso, a síndrome de Down. Quando a trissomia do cromossomo 21 é pela translocação do 14 e 21, né, geralmente essa síndrome de Down ela é hereditária. Então, tem famílias que têm a chance maior de ter filhos com síndrome de Down. Vocês já viram isso, gente? Que tem algumas famílias que têm mais de um filho com síndrome de Down. Gente, tem alguém com o microfone ligado de novo. Por favor, desliga. Edith, de novo. Edith, seu microfone tá ligado, tá fazendo muito barulho. Por favor, desliga para nós. Então, vocês já ouviram falar disso, gente? Que tem famílias que têm mais de um componente na família com síndrome de Down? Geralmente, isso ocorre pela translocação robertsoniana, que faz uma trissomia no cromossomo 21, e esse cromossomo a mais, ele é metade 21, metade 14. Tudo bem, gente? Sim. Bom, aqui está mostrando a poliploidia, que não é comum, né? No humano, né? Então, por exemplo, nós temos a triploidia, a tetraploidia, né? E a haploidia, né? Mas isso daqui não é muito importante, né? Seria importante se vocês estivessem botânica, né? Botânica a gente estuda isso daí. Tudo bem? Bom, saiba mais. Alterações cromossômicas causam infertilidade recorrente, certo? Mais de 50% dos embriões abortados espontaneamente no primeiro trimestre têm alteração cromossômica. Então, os abortos espontâneos geralmente são promovidos por alterações cromossômicas. A maioria dos bebês cromossomicamente anormais tem genitores normais, mas cerca de 1% dos pais tem uma alteração cromossômica sutil que não tem efeito sobre a sua saúde, mas coloca em alto risco o aborto ou o nascimento do bebê com condição anormal. Tá vendo, gente, que é normal as pessoas terem alterações cromossômicas, né? E isso é comum. É a famosa variabilidade genética, né, que vai melhorar a gente evolutivamente ou vai piorar. E é basicamente isso, né? Se fez uma modificação genética, uma mutação, e melhorou, você vai ter um desenvolvimento melhor na vida. Se piorou, você vai ficar pior. Se piorar demais, você nem nasce, você é abortado. Tudo bem? Professor, Diga. a anomalia ela acontece nos par do cromossomo, né? No par? Como assim? Isso. Me fala. Igual do síndrome de Down, é no 21. Uhum. É no par 21? É porque, assim, nós temos pares de cromossomos homólogos, né? Nós temos 23 pares, né? Então, lá, no caso da síndrome de Down, eu tinha que ter 2 cromossomos homólogos, né? Um do pai, um da mãe. No caso da síndrome de Down, ele tem um a mais, ele tem 3 cromossomos. Então, na verdade, não é um par. Tudo bem? Então, pode acontecer em qualquer parte cromossomo? Ficar Bom, aí faltando? se for em outro par, aí não é síndrome de Down, aí é outra doença, mas pode acontecer. Certo, mas igual a gente viu no 5, né? Sim. Aí pode acontecer no 1, no 2, no 3, no 4? Pode acontecer em qualquer um. Pode acontecer. Aí tem várias doenças, então. Isso. Patologia. É claro que tem algumas que são mais recorrentes que outras, né? Mas pode, teoricamente, né, pode ter erro em qualquer um dos cromossomos. Tudo bem? Certo. Sabe o que induz também esses erros, essas anormalidades cromossômicas? Neoplasias, tudo bem? Então, muitas neoplasias estão associadas à deleção, ou então à hiperexpressão, né, ou duplicação, né? Então, as neoplasias estão muito correlacionadas com essas anormalidades cromossomiais, tudo bem? Principalmente a leucemia.
As células neoplásicas adquirem peculiarmente extensas alterações cromossômicas, né? Não presentes nas células normais do paciente, muitas alterações específicas têm significância diagnóstica, né? Por exemplo, a leucemia, né? Uma dos principais diagnósticos dela é o cromossomo Filadélfia, né? Uma alteração no cromossomo Filadélfia. Só um exemplo, né? Mostrando que também pode gerar doenças, né? Sendo que a principal é a câncer, né? É claro que quando a gente pensa em alteração genética, a gente logo pensa em câncer, né, gente? Tudo bem? Professor, a Diga. questão da idade da mãe, assim, ela interfere mais em algum tipo de anomalia ou mesmo alteração nos cromossomos? Ah, sim. A gente ainda não tem um estudo epidemiológico que consegue falar corretinho qual que é as doenças mais prováveis, tudo bem? Mas a chance é maior para todas, teoricamente. Então, provavelmente, ela vai ter mais chance de ter uma prole com doença genética das que são epidemiologicamente mais comuns. Por exemplo, síndrome de Down, né? Mas, assim, não tem uma determinação muito corretinha de qual doença ela vai ter mais chance de ter. Então, aí a gente pensa que as que são epidemiologicamente mais comuns, provavelmente vai ser o que ela vai ter mais chance. Deu para entender? Deu sim. Deu? Então tá bom. Deu. Foi um pouco prolixo, né? Olha só, as aneuploidias são resultantes da não disjunção ou separação de um ou mais cromossomos durante ou a anáfase 1 ou a anáfase 2. Vocês lembram lá das fases da mitose e meiose? Prófase, metáfase, anáfase, lembra? Prófase é o começo, metáfase é quando os cromossomos ficam no meio e a anáfase é quando os cromossomos vão se separando e indo para os polos, né? Cada um de um lado diferente da célula, né? E é nessa hora, né, na anáfase, seja na anáfase 1 ou na anáfase 2, que pode promover essa alteração cromossômica denominada aneuploidia. Tudo bem? Bom, olha só. Isso daqui foi o que eu expliquei para vocês lá no começo, né? Então, olha só na meiose. Quando eu tenho a meiose, ó, eu tenho par de cromossomos homólogos, certo? A meiose normal, na primeira meiose, eu vou diminuir o número de cromossomos. Como? Não vai ter mais cromossomo homólogo, né? Então, aqui era 2 Ns. E agora aqui virou N, porque é haploide, porque não tem par de cromossomos homólogos, né? E aí, na segunda meiose, né, eu vou ter a divisão das cromátides irmãs, certo? Bom, para ter uma não disjunção na meiose 1, o que vai acontecer? Ó, na primeira divisão meiótica, né, quando o negócio deixa de ser 2N e vira N, né? Mas olha só o que aconteceu aqui. Tá vendo que o par de cromossomos homólogos, ele foi para uma célula só? Viu? Então aqui, ó, eu vou ter mais cromossomo do que o normal. Tudo bem? E esse daqui, eu vou ter menos cromossomo do que o normal. Então, tanto o de cima quanto o de baixo, ele está em aneuploidia. Tudo bem? Agora vamos ver na segunda fase, né? Então, na primeira fase está normal. Olha... Oi? Tem como você repetir essa última parte, por favor? Sim. Ó, vamos lembrar da meiose aqui, ó. Então, tá vendo que está representado só por um par de cromossomos homólogos, tá vendo? Lembra que na primeira meiose, é a meiose que ela deixa de ser 2Ns e vira N? Lembra quando é 2N, tem um par de cromossomos homólogos. Quando vira N, não tem par de cromossomos homólogos. Então, vocês estão vendo aqui, ó, que eu não tenho par de cromossomos homólogos, só tem cromossomo. Se eu não tenho par de cromossomos homólogos, ele é haploide. Mas você está vendo que o material genético ainda está duplicado? Ó, eu não tenho duas cromátides irmãs, né?
E aí, na segunda meiose, ele vira sem cromátide irmã, vira o cromossomo normal. Tudo bem? Essa é a Tudo. meiose normal, né? Uhum. Quando eu tenho não disjunção, olha o que acontece. Aqui, ó, na primeira meiose, né, quando eu separo o cromossomo homólogo, um cromossomo vai para uma célula, o outro cromossomo vai para outra célula. Nós temos 23 pares, não é? Imagine que um par, no qual um cromossomo tinha que ir para uma célula na divisão celular e o outro cromossomo tinha que ir para outra, não houve separação desses cromossomos homólogos. Porque E isso aí foi pro dois lado. foram para uma célula e a outra célula ficou sem nenhum do par do cromossomo homólogo. Tudo bem? Então, o que vai Sim. acontecer? Nas duas células que vão vir dessa daqui que ficou com um cromossomo a mais, ela vai ter um cromossomo a mais. E dessas células que vêm da célula de baixo que perdeu um cromossomo, ela vai ter um cromossomo a menos. Tudo bem? Entendi. Sim, professor. Agora foi? Ok, professor. Foi? Aham, entendi. Aqui é a mesma coisa. Só que a diferença é que a disjunção ela vai ocorrer na segunda fase da meiose, não na primeira. Olha só a primeira, comparando a meiose normal com a meiose disjuncional. Tá vendo que é igual? Certo? Então, o que aconteceu aqui? Na hora de separar as cromátides irmãs aqui, ó, as duas cromátides irmãs foram para a mesma célula. E a outra célula ficou sem nenhuma cromátide irmã. Então, essas duas aqui estão em aneoplasia, perdão. Neoplasia é um conceito patológico. As duas estão em aneuploidia. O que aconteceu? Essa daqui ficou com um cromossomo a mais e essa daqui ficou com um cromossomo a menos. Tranquilo, gente? Tudo bem? Ok. Certo? Bom, agora nós vamos estudar algumas doenças associadas às aneuploidias. Agora acho que vai ficar mais interessante um pouquinho, tá? Bom, outro mecanismo responsável, né, pelas aneuploidias é a perca de um cromossomo, provavelmente devido ao atraso na separação dos cromossomos durante a anáfase. Foi o que a gente já falou, né? Então, a gente tem vários tipos de aneuploidia, olha só. Certo? O primeiro é a nucleossomia, que é quando ocorre a perca de 2 membros de um par do cromossomo. E, em geral, é letal. Tudo bem? A monossomia é quando há a perca de um dos cromossomos do par. A monossomia completa do cromossomo 21 é rara e poucos casos foram descritos, havendo a incerteza no diagnóstico citogenético dos primeiros casos. Tá, tudo bem. Trissomia é quando o mesmo cromossomo se repete 3 vezes, ao invés de 2, né? Como seria no normal. As trissomias são alterações numéricas mais importantes sobre o ponto de vista clínico, associadas a malformações congênitas múltiplas e a distúrbio mental. Por exemplo, a trissomia no 21, que é a síndrome de Down, que é a doença, né, cromossômica mais prevalente, né, epidemiologicamente falando. E a gente tem também a tetrassomia, que são condições raras no qual o cromossomo está representado por 4 vezes, né? Por exemplo, a síndrome do tetra X. Vocês já ouviram falar disso, gente? A pessoa tem 4 cromossomos X. 4. Rensga, né? Essa daí, imagina quando tiver TPM. Tá brava. 4 cromossomos X. Meu senhor, o marido dela vai aguentar muito, né? Tô brincando. Manda ela embora. Hã? Tô brincando, tá, gente? E nós temos a trissomia dupla, que corresponde à trissomia de 2 cromossomos pertencentes a pares diferentes. Tudo bem? Por exemplo, ela tem 3 cromossomos na posição 1 e 3 cromossomos no par 21, por exemplo, né? Aí é uma tetrassomia, só que é uma tetrassomia em locais diferentes, né? Igual aqui que nós temos 2 cromossomos a mais no mesmo local, que aqui no caso é o cromossomo sexual.
Tudo bem, gente? Bora falar das doenças agora. Bom, a primeira é a síndrome de Down, né? Então, a síndrome de Down, eu tenho uma trissomia no cromossomo 21, certo? Por algum erro, né? Lá por algum erro na divisão celular que a gente já comentou, ele veio com um cromossominho a mais na posição 21. E aí, né, uma das características, né, são baixa estatura, retardo mental, problemas cardiovasculares bem graves, né? E também algumas características da fisionomia, né? O rostinho de quem tem síndrome de Down é bem característico, né, gente? Mas vale lembrar, né, que tem alguns tipos de síndrome de Down que são mais tênues, né, e que a pessoa tem a capacidade intelectual bem grande, né? Então, depende muito, né, de como foi essa variação determinada ali, né? Quando os pais têm 2 filhos com síndrome de Down, o segundo pode ter mais problema que o primeiro, não? Bom, isso daí não tem bem uma característica, né, determinada, né? Vai depender de cada modificação genética que é feita lá durante a divisão celular, né? Mas o que eu posso dizer é que se eu tenho um pai que tem 2 filhos com síndrome de Down, lembra que a gente falou daquela translocação robertsoniana? Provavelmente é promovida por uma translocação robertsoniana. Agora, não tem como muito eu prever se o segundo vai ter mais manifestações do que o primeiro, né? Isso depende muito de como foi formada a estrutura cromossômica dele. Tá bom? Bom, nós temos outras também, por exemplo, já ouviram falar da trissomia no cromossomo 13, na posição 13, que é a síndrome de Patou, sei lá como é que fala isso, né? Aí, geralmente, né, eles têm deficiência mental severa, fissura labial ou palatina, já viram essas fissuras que tem aqui, ó? Anemia cardíaca, né? E olha só o que acontece com os dedinhos dele, ó, gente. E com os dedinhos tudo assim, ó. Tadinho, né? E 50% morrem no primeiro mês de vida. Tudo bem? Vou te contar. E Síndrome a de última? Síndrome de Edward, né? Que é a trissomia no cromossomo 18, né? Já ouviram falar? É uns nomes Não. esquisitos, né, gente? É só a síndrome de Down que a Não, gente escuta mesmo, né? Então, a a gente conhece trissomia no não. cromossomo 18, né? Ela dá problema muscular, atraso psicomotor, né? Dá problema cardíaco, né? Dá problema na anatomia da mão, sobrepõe os dedos, né? E 50% tem óbito no primeiro mês de vida também, certo? Acabou? Tá bom, já foi. Uai, Pequena idade, senhor. uai. Professor, Ah, diga. criança com autismo também pode ser genético? Pode. Autismo. Sim, pode, Sim. pode ser genético Cromossomos. também. Tudo bem? Nós vamos estudar mais para frente, tá? Todos os tipos de doenças genéticas. Ficou faltando aqui, gente, a síndrome de Turner. Tudo bem? Aqui também, senhor. Hã? Não, tudo bem. Deixa eu pegar aqui e mostrar para vocês. Rapidão. Deixa eu ver se eu acho, né? Eu joguei fora a síndrome de Turner. Vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Professor, Oi. na atividade, na 4, fala sobre o 45. Aí eu não entendi muito bem, não, a pergunta dela. Depois tem como você ver? Tem. Tem, sim, senhora.
Aqui, ó. O último que ficou faltando é a síndrome de Turner. Turner? Não, ficou faltando duas, ó. A síndrome de Klinefelter e a síndrome de Turner. A síndrome de Klinefelter é a pessoa que é XXY, né? E aí, quando ela é XXY, ela tem calvície, tendência a crescer menos pelos, ela tem ginecomastia, né? Então, é aquele homem mais afeminado. Vocês já viram isso? Né? É uma síndrome, né, na qual a pessoa tem 2X e um Y. Então, ele tem características tanto físicas, né, de mulher quanto de homem. E, por último, a síndrome de Turner, na qual aqui todos nós temos trissomia, né? Nesse daqui é uma monossomia. Na monossomia, ele não tem cromossomo Y, certo? E também não tem XX. Então, o que acontece? Não tem um grande desenvolvimento da mulher. Então, ela não tem ovário desenvolvido, ela não menstrua, geralmente tem manchas de pele, tem a unha pequenininha, né? Então, tem uma característica mais infantil, né? Quanto ao desenvolvimento do corpo. Tudo bem? Certo? Certo. Okay. Qual que é o exercício que você está com dúvida? Fala para mim. O 4. O 4. Tá. Espera aí só um pouquinho que eu vou entrar, tá, gente? Bom, exercício 4, vamos lá. Uma mulher possui cariótipo com 45 cromossomos. Seu fenótipo não apresenta alterações clínicas detectadas. Supondo que essa mulher pretenda se casar com um homem normal, indique através da alternativa correta quais os possíveis resultados a descendência desse casal. Gente, se ela tem 45 cromossomos, ela tem cromossomo a mais ou cromossomo a menos? Cromossomo a mais? A mais. A menos. A menos, né? A menos. A resposta correta é a letra A. Ó. A mulher provavelmente é uma portadora balanceada de uma translocação robertsoniana. O casal tem aproximadamente 33% de chance de ter filhos com síndrome de Down. Porém, com 47 cromossomos, aproximadamente 33% de chance de ter filhos normais. Porém, portadores balanceados da translocação e com 45 cromossomos, aproximadamente 33% de chance de ter filhos normais com 46 cromossomos. Meio ruim essa questão, né, gente? Mas a correta é a letra A, tá bom?